A Sutil Arte de Ligar o F, por Mark Manson. Mark Manson inicia A Sutil Arte de Ligar o F com uma provocação que desafia o modo como a sociedade moderna enxerga felicidade, sucesso e propósito. Ele argumenta que estamos vivendo numa cultura que valoriza sucesso exagerado, positividade constante e uma felicidade artificial que parece acessível a todos, mas paradoxalmente gera cada vez mais frustração, ansiedade e sensação de inadequação. Segundo o autor, a raiz desse sofrimento é simples. Estamos dando importância demais a coisas que não merecem nossa atenção, enquanto ignoramos o que realmente importa. A premissa central do livro é clara: nossa energia emocional é limitada. Não podemos nos importar com tudo. E justamente por isso precisamos aprender a escolher conscientemente com o que vale a pena gastar nossa atenção. A habilidade de ligar o foda-se não é indiferença, irresponsabilidade ou negligência. É sabedoria emocional. É saber ignorar o que é superficial para focar no que realmente tem peso em nossa vida. Manson aponta que a busca incessante por felicidade é, na verdade, um dos maiores motivos de infelicidade. Ao tentar forçar a positividade, criamos uma pressão interna enorme. Acreditamos que ser normal não é suficiente, que precisamos ser extraordinários o tempo todo, que precisamos chamar atenção, ser admirados, ser especiais, ser excepcionais em todas as áreas da vida. A cultura moderna vende a ideia de que todos devem ser incríveis, quando, na verdade, a maior parte da vida é composta de simplicidade, falhas e momentos comuns. E isso não é algo ruim, é apenas humano. O autor apresenta então seu primeiro grande ponto: o problema de tentar evitar problemas. Ele afirma que o sofrimento faz parte da existência humana e que tentar fugir do desconforto só gera mais dor. A vida é repleta de dificuldades inevitáveis, mas o verdadeiro crescimento vem da habilidade de enfrentar e resolver problemas, não de tentar evitá-los. A felicidade, portanto, não está na ausência de problemas, mas em escolher problemas que valem a pena ser enfrentados. A partir disso, Manson desenvolve a ideia de valores ruins e valores bons. Valores ruins são aqueles baseados em aprovação externa, comparação constante, sensação de superioridade, estética superficial ou validação instantânea. Esses valores geram expectativas irreais e sofrimento contínuo porque dependem de fatores que não controlamos. Em contraste, valores bons são internos, éticos e totalmente sob nosso domínio. Honestidade, responsabilidade pessoal, coragem emocional, propósito e compaixão. Esses valores criam estabilidade e significado. O autor enfatiza que, ao escolher bons valores, automaticamente escolhemos bons problemas. Por exemplo, se você valoriza relacionamentos honestos, enfrentará desconfortos como conversas difíceis e conflitos, mas esses problemas são frutos de um valor saudável. Se você valoriza ganhar mais seguidores nas redes sociais, os problemas serão ansiedade, comparação e insegurança, frutos de um valor ruim. A qualidade da sua vida depende dos problemas que você escolhe enfrentar. Um dos princípios mais fortes do livro é que todos desejam os benefícios, mas poucos querem pagar o preço. Todos querem amor, sucesso, reconhecimento, saúde e liberdade, mas poucos estão realmente dispostos a suportar desafios, sacrifícios, erros e dores envolvidos nesses resultados. Manson pergunta: qual dor você está disposto a suportar? Essa resposta revela o que realmente importa para você, pois aquilo pelo qual estamos dispostos a sofrer é o que determina nossa direção e propósito. Outro ponto crucial é a responsabilidade. O autor faz uma distinção profunda entre culpa e responsabilidade. A culpa está ligada à causa de um problema, a responsabilidade está ligada à solução. Mesmo que algo não seja culpa nossa, ainda somos responsáveis por como reagimos, por como lidamos e por como seguimos adiante. Essa percepção devolve o controle da vida às nossas mãos. Quando assumimos responsabilidade, nos libertamos da ideia de vítima e passamos a agir.
Manson também defende que a vida é, essencialmente, um processo de estar menos errado ao longo do tempo. Ele argumenta que nossas crenças são imperfeitas e temporárias. Aprender é substituir crenças antigas por crenças melhores. Acreditar que já sabemos tudo nos impede de crescer. A humildade intelectual, reconhecer que podemos estar errados, abre espaço para a evolução. Ele afirma que identificar nossos pontos cegos, reconhecer falhas e admitir enganos é um dos atos mais libertadores da vida humana. Outro aspecto trabalhado é a influência negativa da comparação social. Em um mundo alimentado por redes sociais, estamos constantemente expostos ao que parece ser a vida perfeita dos outros. Mas isso é uma ilusão. Comparar seu bastidor com o palco do outro é injusto e destrutivo. Manson ensina que métricas externas são valores ruins, porque não controlamos nada do que está fora de nós. O progresso deve ser medido internamente, comparando quem você é hoje com quem você era ontem. O autor também fala sobre rejeição. Em sua visão, rejeitar e ser rejeitado são componentes essenciais de uma vida saudável. Dizer não é necessário para definir limites, e ser rejeitado é inevitável. Não somos especiais demais para não passar por isso. Relações profundas só surgem quando estamos dispostos a arriscar intimidade e vulnerabilidade. Limites claros protegem nossa integridade emocional e evitam ressentimentos. Outro ensinamento importante é que tudo na vida tem um custo. Cada escolha implica abrir mão de outras possibilidades. Não existe vida sem sacrifícios. Existe apenas vida com sacrifícios conscientes ou inconscientes. Escolher no que investir energia é escolher qual preço pagar. E quem não escolhe conscientemente acaba pagando um preço mais alto no futuro. A reflexão sobre a morte também tem papel central. Manson afirma que aceitar a própria mortalidade é a chave para viver plenamente. Quando percebemos que somos finitos, que o tempo é limitado, paramos de nos apegar ao trivial. A consciência da morte elimina distrações e revela o que realmente importa: conexões reais, propósito, legado e autenticidade. A morte dá sentido à vida. O autor encerra essa parte inicial ressaltando que viver bem não é sobre evitar dor, mas sobre enfrentar a dor certa. Não é sobre ser positivo sempre, mas sobre ser honesto. Não é sobre agradar a todos, mas sobre ser fiel a si mesmo. A essência da arte de ligar o foda-se é simples. Escolher conscientemente no que concentrar sua atenção, seu esforço e sua energia. E viver com autenticidade, mesmo que isso incomode os outros. Mark Manson segue aprofundando sua crítica à cultura moderna da felicidade instantânea, argumentando que o excesso de opções e estímulos cria uma geração que acredita merecer tudo sem esforço. Segundo ele, vivemos em uma era de expectativas infladas, nas quais as pessoas acreditam que deveriam ser extraordinárias apenas por existirem. Porém, quanto mais buscamos ser especiais, mais frustrados nos tornamos, porque a maioria das coisas na vida é comum, simples e muitas vezes imperfeita, e isso é completamente normal. Ele ressalta que aceitar a mediocridade em algumas áreas da vida não significa desistir de crescer, mas sim libertar-se da pressão de tentar ser excelente em tudo. Quando paramos de perseguir essa idealização, ganhamos espaço para investir energia no que realmente nos importa. Grandes conquistas exigem foco, e foco exige eliminação do excesso. Em outras palavras, não podemos ser ótimos em tudo, mas podemos ser ótimos no que realmente faz sentido para nós. A partir desse ponto, Manson apresenta um dos conceitos mais provocativos do livro, o paradoxo do esforço. Ele explica que quanto mais desesperadamente buscamos algo, mais criamos a sensação de que não temos aquilo. Por exemplo, quanto mais tentamos ser felizes, mais percebemos nossa infelicidade. Quanto mais tentamos ser ricos, mais notamos o que nos falta. Esse paradoxo acontece porque a busca intensa reforça a sensação de carência. Assim,
A melhor maneira de alcançar tranquilidade é parar de perseguir obsessivamente esses ideais, esse paz. Em vez disso, agir com base em valores sólidos e significativos. Outro elemento fundamental do livro é a discussão sobre identidade. Manson afirma que muitas pessoas se apegam à identidade que criaram para si mesmas e, por causa disso, se tornam incapazes de crescer. Quando uma pessoa acredita que é boa demais ou ruim demais em algo, ela se prende a uma narrativa limitada. Ao se definir rigidamente, ela impede a si mesma de mudar. O autor propõe que deixemos nossas identidades serem fluidas, permitindo evolução constante. Em vez de se ver como alguém incapaz, ruim, fraco ou permanentemente definido por erros passados, é essencial reconhecer que somos processos em andamento e não produtos finalizados. Esse pensamento leva ao próximo ponto central, a importância de assumir responsabilidade total pela própria vida. Embora nem tudo seja nossa culpa, tudo é nossa responsabilidade. O que sentimos, como reagimos, como interpretamos e o que fazemos diante das circunstâncias depende de nós. Essa ideia pode ser desconfortável, mas também é libertadora. Ao assumir responsabilidade, deixamos de ser vítimas e passamos a ser protagonistas. O controle volta para nossas mãos. A mudança se torna possível. Manson, então, introduz o conceito de que estamos sempre escolhendo algo, inclusive quando achamos que não estamos. Não tomar decisões já é uma decisão. Não estabelecer limites já é um limite. Não agir já é uma ação. E cada escolha tem consequências, mesmo quando não percebemos. Assim, viver conscientemente significa perceber que estamos escolhendo o tempo todo e que, portanto, devemos fazer escolhas intencionais e alinhadas com nossos valores. O autor também aborda o impacto da incerteza em nossa vida. Ele argumenta que a necessidade de ter respostas definitivas e seguras cria estagnação. A verdade é que ninguém sabe exatamente o que está fazendo. Todos estamos improvisando, errando e tentando novamente. A vida é incerta por natureza. Quando abraçamos essa incerteza, abrimos espaço para crescimento. Manson defende que admitir que não sabemos tudo é o primeiro passo para descobrir algo novo. A humildade intelectual é uma das virtudes mais importantes para aquele que busca evolução pessoal. Outro ensinamento marcante é sobre a importância de enfrentar a verdade, mesmo quando ela é desconfortável. Evitar verdades incômodas pode aliviar a dor momentânea, mas cria sofrimento a longo prazo. Relações se desgastam, oportunidades são perdidas e problemas se acumulam quando evitamos o que precisa ser enfrentado. A verdade é um valor saudável, porque nos aproxima da realidade e nos permite agir com clareza. Em seguida, Manson aborda o papel crucial da rejeição. Ele afirma que, para viver uma vida com propósito, é preciso saber dizer não e aceitar ouvir não. Rejeição é necessária para manter a integridade dos nossos valores. Se aceitamos tudo, perdemos identidade. Se dizemos sim para todos, nos destruímos emocionalmente. Rejeitar certas coisas e pessoas é essencial para criar espaço para aquilo que realmente importa. Da mesma forma, ser rejeitado faz parte da vida. Não podemos agradar a todos. Quando aceitamos isso, paramos de viver prisioneiros das expectativas alheias. A partir desse ponto, Manson discute a ideia de que sofrer por algo dá sentido à vida. Ele explica que evitamos a dor porque acreditamos que ela é totalmente negativa. Mas a dor pode ser um guia poderoso. A dor revela onde precisamos crescer. A dor nos ensina prioridades. A dor molda nosso caráter. Ao escolhermos os sofrimentos que estamos dispostos a enfrentar, encontramos propósito. Propósito não é um destino, mas sim um processo constante de superar desafios significativos. O autor então apresenta outro grande ensinamento: o problema da comparação constante. Em um mundo hiperconectado, somos bombardeados com realizações alheias.
Isso cria a falsa impressão de que todos estão vivendo vidas perfeitas, enquanto apenas nós enfrentamos dificuldades. Essa distorção gera angústia, baixa autoestima e sensação de inadequação. Mas ao percebermos que estamos comparando nossa vida real com a versão editada da vida dos outros, podemos romper esse ciclo. A única comparação saudável é com nós mesmos. Outro ponto importante é o papel da honestidade emocional. Manson afirma que não devemos fugir de emoções negativas. Em vez disso, devemos aceitá-las e compreendê-las. A raiva, o medo, a tristeza e a frustração têm mensagens importantes. Ignorá-las apenas prolonga o sofrimento. Encará-las com honestidade nos ajuda a crescer e a tomar decisões mais sábias. O autor também discute a necessidade de limites saudáveis. Limites não servem para afastar pessoas, mas para preservar nossa integridade e nossas relações. Sem limites, permitimos abusos, excessos e desrespeito. Com limites, construímos relações equilibradas e sustentáveis. Manson destaca que relacionamentos fortes dependem de responsabilidade compartilhada, comunicação clara e respeito mútuo. Amar não é evitar conflitos, mas enfrentá-los com maturidade. E então, o autor mergulha em uma das mensagens mais profundas do livro: a necessidade de aceitar a própria insignificância. Não no sentido negativo, mas no sentido libertador. O universo é vasto e indiferente. Nossa existência é breve. Ao aceitar isso, paramos de nos preocupar com julgamentos triviais, com expectativas irreais e com preocupações sem importância. Essa aceitação não nos diminui, nos liberta. Ela nos permite focar no que realmente tem significado para nós, e não no que o mundo exige. Mark Manson reforça que a vida não é sobre se sentir bem o tempo todo, mas sobre encontrar algo pelo qual valha a pena suportar dificuldades. Nosso propósito se revela nos desafios que escolhemos enfrentar. Nossa identidade se constrói nos limites que estabelecemos. Nossa autenticidade se manifesta quando escolhemos conscientemente a quem e ao que damos importância. Mark Manson segue aprofundando sua análise sobre responsabilidade pessoal, limites, propósito e sofrimento consciente, alinhando todas essas reflexões para levar o leitor a uma mensagem final transformadora. A vida é definida não pelo que queremos, mas pelo que estamos dispostos a suportar e por aquilo a que escolhemos dar importância. Essa é a verdadeira essência da arte de ligar o foda-se. O autor argumenta que, ao contrário do que muitos acreditam, ter liberdade não é poder fazer tudo, mas sim escolher conscientemente em que focar. Ele mostra que quanto mais tentamos controlar tudo ao nosso redor, mais nos frustramos. A verdadeira força surge quando aceitamos que não temos controle sobre a maior parte das coisas, exceto nossas ações, nossos valores e nossas reações. Essa aceitação reduz a ansiedade e aumenta a clareza, porque direciona nossa energia para o que realmente podemos mudar. Manson também discute o conceito de compromisso. Ele afirma que muitas pessoas evitam compromissos porque desejam manter todas as opções abertas, mas não percebem que a falta de compromisso gera superficialidade, instabilidade e vazio emocional. Quando não nos comprometemos com nada, não evoluímos em nada. Ele reforça que compromisso é o que dá profundidade à vida. Relacionamentos, carreira, projetos, valores, tudo exige comprometimento para se tornar significativo. Um ponto crucial abordado nessa fase do livro é a importância de aceitar responsabilidade também pelos nossos fracassos. Manson diz que muitos de nossos erros acontecem porque tomamos decisões baseadas em valores frágeis ou ilusórios. E quando esses valores são expostos, preferimos culpar circunstâncias externas. Ao assumir responsabilidade por nossas falhas, reconstruímos nossa capacidade de agir e corrigir o curso. Ele afirma que fracasso não define ninguém. O que define é o que fazemos com ele.
O autor também examina o papel da culpa e como ela pode se transformar em um obstáculo emocional. Ele destaca que carregar culpa por muito tempo é uma forma de autopunição que não leva a crescimento. Em vez disso, o caminho saudável é reconhecer o erro, aprender com ele, repará-lo quando possível e seguir em frente. Agarrar-se à culpa é uma forma de evitar o presente. Libertar-se dela é aceitar que somos humanos e imperfeitos. Em seguida, Manson se aprofunda na ideia do medo. Ele afirma que o medo é um dos maiores limitadores da vida moderna. Medo de fracassar, medo de ser rejeitado, medo de parecer inadequado, medo de não ser bom o suficiente, medo de não ser especial. Esses medos impedem as pessoas de agir, de tentar, de melhorar, de viver com autenticidade. O autor argumenta que o único modo de superar o medo é atravessá-lo, enfrentando desconfortos pequenos e construindo coragem ao longo do tempo. Ele destaca que coragem não é ausência de medo, mas ação apesar do medo. Outro tema explorado por Manson é a importância dos limites em relacionamentos. Ele afirma que relações saudáveis são sustentadas por responsabilidade compartilhada e respeito mútuo. Sem limites claros, uma pessoa acaba assumindo responsabilidades demais ou permitindo que outras invadam seu espaço emocional. Os melhores relacionamentos são construídos sobre escolhas conscientes, onde cada parte assume responsabilidade por sua própria felicidade e contribui para o bem-estar mútuo. O autor também fala sobre o papel das expectativas. Ele explica que expectativas infladas geram sofrimento porque raramente se alinham com a realidade. Reduzir expectativas não significa ser pessimista, significa ser realista. É reconhecer que a vida tem limites, que o fracasso é inevitável e que ninguém é especial o tempo inteiro. Essa mentalidade traz paz, porque reduz a pressão interna e nos permite apreciar o que realmente importa. Manson introduz então um dos capítulos mais filosóficos do livro, a importância da dor como elemento transformador. Ele afirma que nossas melhores qualidades surgem da superação de dificuldades. A empatia nasce da dor. A coragem nasce do medo. A sabedoria nasce do fracasso. A maturidade nasce das decepções. A dor, embora desconfortável, é uma força formadora que nos molda em versões mais fortes e conscientes de nós mesmos. A partir desse ponto, o autor começa a construir sua grande mensagem sobre propósito. Ele argumenta que propósito não é algo que simplesmente encontramos, é algo que construímos ao longo do tempo, ao enfrentar desafios significativos e investir energia em valores verdadeiramente importantes. Propósito não surge de inspiração espontânea, mas de dedicação contínua. Ele não é um destino final, mas um processo de dar significado ao sofrimento que escolhemos enfrentar. O capítulo final do livro trata da morte e de como a consciência dela dá sentido à vida. Manson afirma que ignoramos a morte como se ela não fosse acontecer, mas esse comportamento nos impede de viver plenamente. Quando aceitamos que nossa existência é temporária, passamos a valorizar mais o presente, a desenvolver relacionamentos mais profundos e a focar em prioridades verdadeiras. A morte, paradoxalmente, nos ensina a viver. Ele conta histórias pessoais sobre perda e como essas experiências redefiniram sua perspectiva sobre o que realmente importa. A mensagem é clara: a vida é curta demais para gastarmos energia com coisas sem importância. A morte nos lembra que cada momento vale algo e que a forma como escolhemos viver hoje define o legado que deixaremos. No encerramento, Manson reforça que a sutil arte de ligar o fé da si não é sobre abandonar responsabilidades ou viver de forma negligente. É sobre valorizar com cuidado onde colocamos nossa energia emocional. É sobre parar de tentar agradar a todos, parar de comparar nossa vida com a dos outros, parar de buscar perfeição, parar de perseguir fantasias irreais. É sobre aceitar que somos imperfeitos, finitos e humanos, e viver a partir dessa verdade.
Ele afirma que a chave para uma vida significativa não está em evitar problemas, mas em escolher problemas que valem a pena. Não está em buscar felicidade constante, mas em viver de forma autêntica. Não está em controlar tudo, mas em focar no que está ao nosso alcance. Não está em acumular elogios, mas em cultivar valores sólidos. Não está em querer ser especial, mas em ser verdadeiro. A mensagem final é simples e profunda. Quando paramos de desperdiçar energia com coisas insignificantes, abrimos espaço para tudo aquilo que realmente importa. E é nesse espaço de autenticidade, responsabilidade e clareza que descobrimos a vida que realmente queremos viver.